Boa tarde, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais um dia aqui do vídeo. Está muito calor aqui em Lisboa, temperaturas já andam muito altas cá, por cá. Então, se arranjei um novo cenário para ver se a minha cara não fica muito perto, porque estou realmente a transpirar, então eu prefiro afastar um pouquinho. Acredito que esse cenário já ajuda-me a disfarçar e eu aqui transmitir a informação que eu quero vos deixar hoje. Hoje eu quero falar da meditação. O que a meditação cria no nosso corpo? O que a meditação faz conosco? O que é que ela. Quais são os benefícios da meditação? No fundo é isso, mas não só benefícios assim de uma forma como se fosse teoria. Ei, serve para isso, serve para aquilo, mas eu vou trazendo alguns exemplos. Estou a ler um livro, estou a aprofundar sobre o humano. Estou a aprofundar e lá tem um exemplo de uma senhora muito, muito interessante que ela começou o livro inicia ela com a vida dela muito bem, era uma grande psicóloga sentada a ler o livro numa linda tarde que recebe de repente uma informação que o marido dela acabava de perder a vida. Então, de uma psicóloga com uma carreira de sucesso, até porque estudava comportamento humano, e ela, depois de receber a informação do marido, começou a deteriorar-se, começou a cair, não conseguiu segurar aquilo psicologicamente, ironia do destino, não conseguiu segurar emocionalmente, não conseguiu segurar de nenhuma forma. Ela começou a adoecer, ela desceu o quadro dela até tornar-se paralítica, de paralítica até apanhar um cancro, e enfim. Então eu vou tentar explicar a meditação na base de como ela, tudo que, né, a caída dela, e depois como é que ela conseguiu sair de um quadro tão horrível embaixo. Uma pessoa estava sem dinheiro, com saúde embaixo, com dois filhos abandonados. Depois foi descobrir que o tal marido que perdeu a vida, ele no fundo tinha se suicidado por causa de dívidas. Ela teve que herdar dívidas, perdeu dinheiro, perdeu casa, perdeu tudo. Ela levou para aí 4, 5 anos a descer, deteriorou-se, e depois levou também para aí 2, 3, 4 anos a voltar ao estágio dela e até evoluir muito, graças à meditação. Então, eu por aí. É assim, meditação. Meditação, eu vou tentar trazer aqui uma definição que eu tenho da internet, mas mesmo assim com essa definição, eu acho que essa definição ainda não dá para dizer o que é meditação, porque sinceramente falando, ou este momento da vida, a meditação para mim é um momento simplesmente mágico. É o momento em que eu estou a fazer a minha magia da transformação interna. É um momento, eu não paro de admirar a meditação todos os dias. Cada vez que eu medito, eu sei que dali algum neurônio meu foi alterado, algum gene meu foi modificado, alguma coisa dentro de mim foi. Enfim, por isso que eu dizer que eu não tenho palavras. Mas ok, o que é que nos diz na internet? Umas definições que eu achei mais interessantes é que a meditação é uma prática mental em que se utilizam técnicas para focar a atenção e retirar e treinar a mente, promovendo o relaxamento e a clareza emocional. Como eu disse, essa definição é quando eu tudo bem, já está, tudo bem. Essas coisas são faladas, mas meditação é algo muito mais profundo do que tudo isso que se diz ali. Então, o objetivo, também ainda deixa aqui a definição, que o objetivo da meditação não é só esvaziar a mente, mas também é, aprender a observar os teus próprios pensamentos, né? Você ser o observador de si mesmo. Aprender a observar seus próprios pensamentos sem julgamento e aprender a direcioná-los com um foco para o momento presente. Essa parte até começa a ficar um pouco mais interessante e profundo, como eu, neste momento, já começo a sentir a meditação. Então, e há várias formas de meditar, na verdade. Eu não vim aqui para falar de técnicas de meditação, entrar a aprofundar, mas posso dar aqui alguns exemplos. Existe a dita atenção plena ou mindfulness, acho que em inglês é muito mais famosa essa prática, mindfulness, que vocês já ouviram aí falar, que consiste no fundo é observar a respiração, os pensamentos, as sensações físicas no presente e sem se apegar a eles. Mas também existe uma outra que é mesmo a parte de concentração, também uma forma que é criar foco único no lugar, mas também existe a meditação transcendental, que é uma técnica silenciosa baseada na repetição de um mantra, vamos entoando um mantra, enfim, cada ser tem um próprio mantra que quando a pessoa vai aprender essa prática, eu, por exemplo, já aprendi há muito, muito tempo, acho que nos anos 90,
né, em Maputo, na Soma Shield. E ela tinha me dado o meu mantra, que eu meditava na base daquele mantra. Mas também existe a meditação depois ligada à prana, que é silenciar a mente, observando, e depois de um período estabelecido, aí voltar a fazer as respirações que são ditas pranas, que é a meditação que eu, neste momento, mais me identifico com ela. Eu medito, silencio a mente e depois faço as respirações, que eu, como eu disse, para mim são os verdadeiros momentos de manifestar a minha magia interna, de cocriar, de fazer tudo aquilo que eu preciso do meu dia a dia. Ajuda-me a planificar, ajuda-me a organizar, cura-me, direciona-me, rejuvenesce-me, dá-me boa disposição. Meditação é tudo. Eu não sei. Por isso eu não teria definição concreta para meditação. Simplesmente é um momento de magia. Então vamos lá. Quando eu sempre oriento aqui nos vídeos, olha, meditem, olha, curem as vossas emoções, vão para dentro de si, deixem o vosso eu interior, ou deixem comuniquem-se mais com a vossa alma, deem o espaço à vossa alma para que ela fale, para que ela traga. A alma, ela é sábia, ela tem conhecimento, ela é antiga, no fundo, o que eu estou a tentar orientar é meditem, meditem. Se vocês meditarem, eu não vou hoje ensinar a prática de meditação. Um dia eu poderia, como eu dizia, um dia ainda, quando eu crescer mais, se vocês continuarem a dar-me mais likes, continuarem a mandarem isso para mais pessoas, que o canal um dia cresce, eu ainda começo a sentir disposição para começar a criar pequenos programas para ensinar as curas como eu passei. Mas por enquanto vou mesmo falando de forma assim genérica o que é que eu passo, mas realmente aprofundo. Este vídeo de hoje é profundo, por isso partilhem para mais pessoas. Dá para aprender muita coisa daquilo que tem sido o meu processo de cura, como é que eu realmente efetivo a meditação. Da forma como eu vou transmitindo, trazendo aqui algumas evidências minhas desse livro que estou a ler, vocês vão perceber como realmente a meditação ela nos transforma. Então, quando chega esse momento quando nós decidimos começar a querer trabalhar em nós, eu hoje, Juvenal, vou começar a trabalhar em mim. Porque isso precisa de uma decisão. Eu quero trabalhar em mim. Como eu disse, não gasta dinheiro, não gasta nem tempo, não é que tempo não. Normalmente são os horários muito cedo, ou no fim do dia, ou ao meio-dia, naqueles momentos de intervalo, 30, 20, 15, 10 minutos, dependendo da evolução também, como a pessoa leva isso com a seriedade. A pessoa pratica a meditação diariamente sem precisar de parar. Então, quando nós tomamos a decisão de se transformar dentro de nós, que no fundo é transformar a nossa vida, nós começamos a introduzir meditação na nossa vida que no fundo é um nível de energia que nós começamos a introduzir no nosso organismo e que faz com que o nosso corpo e a nossa mente vão reagindo de acordo com aquilo que eu vou trabalhando dentro de mim. Então, quando uma pessoa toma a decisão de mudar, né? Quando você toma a decisão de mudar, você entra nesse processo de meditação, você começa a sentir a presença de forças invisíveis que te vão apoiando nesse processo e no fundo, vão dando-te a coragem e evidências de algumas, como é que se diz? Algumas sincronicidades que você vai vendo que realmente a minha meditação está a surtir efeito. Então, entramos aí. E a forma como os nossos pensamentos e sentimentos afetam o nosso corpo e a nossa vida, nós podemos direcionar elas através da meditação. Então, vocês devem pensar assim. Se eu estou aqui, por exemplo, vou dar um exemplo dessa senhora Ana. Ela chamava-se Ana. Era uma senhora casada, bem casada, funcionária, qualificada, trabalhava numa grande empresa lá nas Américas. E era ela psicóloga, bem posicionada, vivia numa casa, tinha uma vida organizada. Essa história é dos anos 2008, 2010, por aí. É a época em que o ator conta a história. Então é uma história um pouco recente. Ela estava casada, bem à vontade, tinha um marido, tinha 2 filhos, vivia numa casa organizada. De repente, ela recebe uma informação do falecimento do marido. Não sei se vocês estão a ver. Então, e nessa informação que ela recebeu, mesmo sendo ela psicóloga, foi um bug tão grande, porque ela começou a ouvir, deixa eu só voltar aqui ao ponto, o marido faleceu por suicídio.
deixou a ela com dívidas avultadas, muitas dívidas. Mas realmente, aliás, ele suicidou-se por causa das tais dívidas que ela nem sabia que o marido tinha. E ele sai numa manhã, despede o filho, os filhos, não despede a ela, porque diz que é uma hora em que ela estava no banheiro, ele estava a tomar banho, ele sai e despede o filho, mas ela ouviu ela dizer até um dia. Ela diz que ela memorizou isso porque ela ouviu isso do banheiro onde ela estava. E foi-se. E no fim do dia da tarde, ela estava sentada a ler um livro, recebe a informação de que o marido faleceu. Então deixou-lhe dívidas, não tinha nenhum dinheiro ela, para além de perder o marido, ainda acumulou dívidas e ainda estava nessa situação, nesse momento, sem dinheiro para sustentar a família. Mais tarde acabou perdendo casa e tinha os 2 filhos por sustentar, por criar, escola. O que ela fez? Ela ativou e acumulou ao mesmo tempo um estresse emocional e psicológico e mental também, ao mesmo tempo muito alto. E vieram aí, começaram a vir muitas perguntas dentro dela. Por que ele fez isso comigo? Por que ele não me falou? Devia me ter encontrado uma solução. Como é que ele fez isso? Como é que ele foi? Como é que ele abandonou os filhos? Como é que... Vieram 1001 perguntas dentro dela. E depois, nesse processo todo, de tanta pergunta que ela não quis aceitar, não quis trabalhar as emoções, ela começou a degradar-se. Daí o quadro dela começou a descer. Mais tarde, ela ficou paralisada. Eu só estou a tentar resumir, mas o livro leva para aí umas boas páginas a descrever exatamente tudo o que ela foi passando para ela ir descendo os níveis dela de imunidade. Ficou paralisada, da cintura para baixo. Dias depois, estava numa cadeira de rodas e os médicos não encontravam causas concretas de onde vinha esse problema. Mas que, no fundo, já voltando para o livro, aquilo foi causado devido ao estresse crônico. O corpo, este nosso corpo, que é um organismo vivo extremamente inteligente, é uma tecnologia divina muito inteligente, ele, na tentativa de tentar mostrar a ela que ela precisava de mudar, foi dando sinais. Ela não compreendia os sinais, ela ia deteriorando o próprio corpo. Então, devido ao estresse crônico, o corpo utilizava todas as suas reservas de energia para lidar com aquela ameaça externa que ela tentava internalizar dentro de ti, que era uma ameaça externa e constante durante um período que ela não queria se libertar, ela não queria aceitar que o marido realmente morreu. E morreu e deixou com tudo aquilo. Então, causando o colapso do seu sistema imunitário e o sistema dela estava a atacar o seu próprio corpo. No fundo, era isso que acontecia. Então, é uma forma de manifestar. Sim, Alan, eu tenho que cortar. Não corta. Então, voltando, desculpe. Enfim, coisas daqui de casa. Então, o corpo encontrou uma forma, né? No fundo, ela por o corpo sentir aquela ameaça externa que estava ali a causar todas aquelas situações, então acabou colapsando. Colapsou seu sistema imunitário, ou seja, o sistema imunitário dela estava a atacar o seu próprio corpo. Não sei se está a perceber. Como forma de defesa, como ficou uma luta interna ali. Como forma de defesa do sistema imunitário, ele ia atacando, ia comendo o próprio corpo. Uma forma de manifestar, como dizer, uma forma de manifestação física do corpo, né? Uma forma de manifestar de forma física a dor e o sofrimento que tinha vivido emocionalmente dentro da sua mente. Então, vocês podem imaginar o que ela passou, que ela não conseguia superar. Por isso, quando a gente sempre diz, olha, é preciso perdoar, é preciso amar, é preciso... Quando nós acumulamos sentimentos, pensamentos, são extremamente destrutivos e prejudiciais a nós mesmos. A raiva, o ódio, o rancor, a ganância, a mentira, a inveja, todos esses sentimentos são sentimentos que nos destroem a nós mesmos. E de acordo com o padrão de cada um, eles vão atacando o próprio corpo e manifestam-se em forma de doença de diversas formas. Como eu disse, no caso dessa senhora, ela saiu de um quadro saudável até parar no cancro. Então, e nesse momento, o que ela fez? Depois de conhecer o autor do livro que eu estou a ler, e aí ela começou a fazer as práticas de meditação. O autor convidou a fazer a prática de meditação. Ela começou a meditar. Então, quando ela começa a meditar, chegou num ponto em que ela diz, olha, ela percebeu
Porque ela já foi lendo, foi tendo aulas, foi compreendendo, percebeu que, olha, se eu, né, vamos pensar assim, se fui eu que criei essa situação, que ela para mim, no caso dela foi uma coisa que ela viu as coisas acontecerem fisicamente falando, né, em termos de saúde. Então, se fui eu que criei, fui eu a criar a vida que eu tenho nesse momento, que é a vida de doença, falta de dinheiro, escassez, problema, todo tipo de quadro de situações, então, incluindo as doenças que ela tinha, então ela dizia, eu mesma posso desfazer tudo isso com a mesma paixão que eu criei. Essa foi a primeira palavra que ela tomou como sua linha de ordem, como seu mantra de cura. Ela compreendeu, mas ela, como eu disse, ela tinha estudado, compreendeu a questão do amor próprio, compreendeu a questão do amor ao próximo, compreendeu a necessidade de manter a sua vibração alta, a necessidade de manter sempre grata, sempre no amor. Quando ela chegou a isso, ela disse, então se eu criei tudo isso para mim, eu criei o inferno, então eu posso reverter criando a paz, a luz, o amor para dentro de mim, ou seja, me curando. Então, ela passou a meditar 2 vezes por dia. No início, é muito difícil sempre, para qualquer um de nós, porque quando você começa a meditar, começam a haver processos de reações internas. Aquelas nossas crenças limitantes que estão lá acumuladas em formas de nós, lá na nuvem espiritual, em forma de sentimentos, pensamentos e atitudes das nossas crenças limitantes, começam a reagir. É normal você ter preguiça, é normal ser muito difícil, é normal... Eu por exemplo, tinha febres quando eu meditava, doía a cabeça, eu ficava muito cansada, e eu ficava... umas situações, eram situações muito difíceis que todo o quadro criava-me para eu ter preguiça e eu procrastinar a meditação. Mas e vem também muita dúvida também se aquilo que está a fazer vai dar efeito ou não. Quando estás no princípio de uma situação, você não confia, não conhece, não tem, passou a ouvir falar, porque a jornalista falou, porque o livro X falou, há uma série de dúvidas que a pessoa vai tendo. Mas quando a pessoa persiste, a pessoa vai superando aos poucos, e quando supera, aí você começa a chegar à fase de começar a sentir. Vai sentindo. Aí vão sentir... Vão aprender a não se intimidar. Você vai perceber que essa preguiça aqui é uma forma de eu não meditar. Então, deixa-me levantar, é a minha crença limitante. É aquela minha procrastinação. É aquele meu eu inferior. É o meu ego. Você vai detectando esses gatilhos, você vai trabalhando com ele, conversando com ele, como eu disse, pegar o ego, deixar de lado. Esse é o momento da alma. A alma é que manda. Ela sabe que a meditação é uma arma poderosa, importante para a nossa cura, para nos libertar da pobreza, do conflito, da doença. Então você avança e vai meditando. Pode cair um dia, 2 dias, medita bem, um dia cai, 2 dias medita. E nesse processo todo é aí onde você começa a ver as grandes mudanças. Então, aos poucos, começam a mudar os pensamentos, aos poucos começam a mudar as inconsistências, aos poucos começam a mudar os hábitos automáticos, os estados emocionais. Se você era uma pessoa muito... de repente você começa a ver... A vida começa a ficar um pouquinho alegre. Mas estou tão feliz, não sei porquê. Ainda tenho dívidas, ainda não tenho dinheiro, mas estou feliz. Que nem eu, assim. Eu vivo feliz. Eu vivo numa verdadeira paz. Não é porque eu não tenho problemas, mas simplesmente porque eu vou fazer o que eu vou vos explicar mais tarde. Eu faço, aliás, o que eu vou vos explicando nos passos mais à frente. Então, aos poucos, vamos sendo mais reflexivos e vamos procurando alojar no nosso cérebro, né, pensamentos positivos e aquelas questões que nos condicionavam a emoções negativas, nós vamos procurando nos libertar. E vamos ficando mais determinados e vamos começando a ver o nosso futuro mais perto de nós. Sem ansiedade, claro. Também sem aquela depressão. Mas vivendo o presente, perspectivando o futuro de uma forma saudável, né? Então, com insistência, vão ficar apaixonados até por este processo e, ao mesmo tempo, vão ficar apaixonados pela vida assim como eu sou. É claro, para nós, os humanos, né, que vivemos na matéria, quando entramos na pessoa querendo meditar, achamos que para eu começar a meditar logo já vou ter casa, apartamento, dinheiro, blá, blá, blá. As coisas não são muito bem assim. Como disse a própria Ana, se foi ela que criou esse quadro de doença em 4, 5 anos, ela também precisaria de algum tempo necessário para poder voltar ao estágio originário onde ela estava.
E aí, quando volta, só não volta para parar, volta para continuar a subir, não é? Claro. Então, é claro para nós os humanos, que somos materialistas, que definimos a vida, a realidade, sempre com indicadores como ter casa, ter isso, ter isso, ter isso. Às vezes, quando o processo começa, você fica feliz, mas estou feliz porque eu nem tenho isto. Estou feliz, mas você vai aprender a dizer, não. Se eu estou feliz, é porque eu vou ter, eu vou conseguir ter. Pois ainda não tenho neste momento, né? Posso ainda continuar doente, posso ainda continuar com dívidas, posso ainda continuar com má situação da minha vida, mas eu vou ter. Porque você começa a ganhar realmente ter confiança, como eu dizia, o mundo espiritual ele começa a manifestar, começa a dar sinais, começa a sincronizar a seu favor. Você começa a ir de encontro àquilo que é a sua verdadeira missão da vida. A meditação ela vai te levando para esse caminho. Então, mas para quem inicia o processo, né, como eu dizia, vai sentindo isso, vai ensinando o seu próprio corpo, vai dando comandos ao corpo e a sentir emocionalmente como seria o seu futuro. Ele vai dizendo emocionalmente o seu corpo como é que seria o futuro antes dele mesmo acontecer. E só isso já é uma certeza muito grande. E como nós dissemos sempre, quando nós acreditamos, quando nós estamos no positivo, é porque as coisas vêm. E vêm mesmo. E o nosso corpo, enquanto um corpo consciente, né, ele não sabe diferenciar. Né? Mesmo o nosso cérebro ele não sabe diferenciar o que é um evento real e o que é um evento imaginário. O importante, por que eu dizia que é importante manter essa afirmação de que eu já estou a viver o futuro, mesmo antes dele acontecer. Eu já estou a viver as boas coisas. Eu já estou a viver a minha vida abundante, a minha vida com amor, com relacionamento afetivo bom, a minha vida com dinheiro, com casa, com aquele emprego que eu preciso. Eu já começo a visualizar isso, a materializar internamente. Então, a minha mente e o meu corpo, eles não sabem diferenciar o que é real e o que não é real. O que eles sabem é quando nós insistimos em manter nosso pensamento, sentimento nesse alinhamento, eles acreditam que isso é real. Então, quando eles automaticamente acreditam, o corpo e a mente acreditam nisso, eles reverberam uma frequência para o universo, que eu já tenho um vídeo aqui que fala sobre a questão do que é manifestar. Automaticamente também o universo vai mandando situações que nos vão permitir uma facilidade para nós co-criarmos aquilo que nós precisamos para a nossa vida. Então, o processo da meditação, ele vai te levando nesses passos todos, sem sofrimento, sem uma descoberta mais engraçada que a outra, uma descoberta mais amorosa com a outra. Vai aprender a ver de forma muito leve, muito sutil, sem estar aqui em muitas frustrações. Por mais que venha uma coisa muito grande na vida, você aprende a ultrapassar de uma forma leve, porque simplesmente você está no processo da meditação. Então, como eu dizia, não sabe diferenciar entre o evento real e o que estamos a imaginar e a abraçar emocionalmente. Portanto, as emoções elevadas, como emoções do amor, da alegria, da gratidão, da inspiração, da compaixão e da liberdade, eles vão dando sinais novos ao nosso corpo, que ao mesmo tempo ele, naquele processo de criação de novas células, novos genes, na reestruturação, ele vai criando novas células, novos genes no nosso organismo, de acordo com aquele novo padrão vibratório que eu já estou a trazer. Não sei se vocês estão a perceber. E então o nosso organismo ele vai produzindo hormônios, proteínas saudáveis que afetam a estrutura saudável do nosso próprio corpo. É aí onde está a magia da meditação. Não sei se vocês percebem. Se não percebem, repito essa parte. Eu não vou repetir, mas já estou com 23 minutos. Então, quero parar em 30 minutos. Se o estresse que sentimos afeta o nosso corpo, tentando dar uma coisa o contrária, para vocês compreenderem melhor. Se aquele estresse que a gente sente afeta o nosso corpo, você vê, às vezes tem um problema da hipertensão arterial, diabetes, né? Por causa das questões de estresse da vida. Então, percebam assim, ativando esses genes positivo, né? Aliás, afeta o nosso corpo, o estresse afeta o nosso corpo, ativando esses genes, células que dão efeitos malignos. Então, o contrário, ou seja, abraçar emoções elevadas, compaixão superior às emoções do estresse, né? Você vai ativar novos genes e mudam a sua saúde e mudam a sua vida. Então, feito isso, ao longo de um período, ao longo de um mês,
1 ano, 2 anos, 3 anos, a sua saúde muda completamente. A sua situação da vida muda completamente. A sua situação financeira, emocional, de relacionamento muda completamente. A igreja messiânica, ela traz muito esse efeito de quando recebemos o joré, com a prática do sono, etc. Mas ela depois não aprofunda o que realmente na prática está acontecendo dentro do nosso organismo. Eu aqui estou a tentar trazer esse conceito mesmo explicando, independentemente das barreiras religiosas, o que acontece dentro de nós quando nós vivemos num processo de entrar para dentro de nós, ir trabalhando nossas emoções, nossos sentimentos, o que eles ir produzindo, aliás, vivenciando momentos de amor, alegria, paz, felicidade, o que produz para dentro de nós e o que consequentemente isso vai gerando ao longo do tempo dentro da nossa vida. Portanto, é preciso ter essa. Agora, é preciso ter a sinceridade de compreender que se você levou muito tempo, né, como dizia a própria Ana, você levou muito tempo para adoecer, também precisa de algum tempo, né? Se você levou muito tempo para criar a pobreza, se você levou muito tempo para criar conflitos no seu relacionamento, também vai precisar de algum tempo para poder fazer o efeito contrário. Né? Para poder fazer algo novo por cima dessa coisa que você quer corrigir. É preciso ter também essa sinceridade e colocar os pés no chão. Mas o bom é que quando você entra no processo, as pequenas coisas, como dizia, o destino não é exatamente aquilo que nos alegra, mas o caminho, o percorrer do caminho, as magias que vão surgindo contigo, aquelas pequenas alterações são essas que o êxtase, nós vamos atingindo um êxtase de alegria muito forte. E no fundo é isso que acelera o processo e nos faz chegar de uma forma muito mais satisfatória. O objetivo até já nem fica, eu, por exemplo, numa fase que já nem é mais alcançar dinheiro, mas é mesmo vivenciar isso diariamente, porque eu vejo os milagres diários na minha vida e é isso que me deixa muito feliz. Então, por isso, devemos continuar, né, no próprio esforço, procurando manter, né, estar consciente dos nossos pensamentos, nossos sentimentos, nossa atitude, porque também não é estar a meditar, depois vira a volta até a falar mal das pessoas, estás metido em vidas não sei das quantas, é preciso alinhar mesmo, ir endireitando o corpo, ir endireitando a mente e também os teus comportamentos exteriores. Porque também quando começas a meditar, há coisas que você já não... Eu, por exemplo, sou uma pessoa que eu não gostava de ir à festa. Hoje em dia estou pior. Eu não gosto mesmo de ir à festa. Eu não gosto nem de ir às multidões. Onde há multidões eu não gosto, me sinto bem. Já tenho aquela coisa. Eu atraio energia, eu sugo a energia das pessoas. E volto, fica tudo comigo. Depois tenho que voltar ao processo de voltar a limpar-me energeticamente. Então, cada vez que medito, há um festival do cantor, não sei o quê, eu não tenho vontade. Chamem o que quiserem chamar, mas eu não gosto, não tenho vontade. Prefiro estar aqui, sentar, assistir um filme, uma série boa para mim, conversar, ou meditar, ou fazer meu yoga, ou fazer meus exercícios. Isso alegra-me muito mais do que sair para um espetáculo. Estou assim nessa fase da vida. Você pode dizer, sinceramente, não é vida, não tem sabor essa vida. Mas para mim, tem sabor. É a vida que eu escolhi e tem sabor. Vocês não imaginam o quanto. Então, por isso, deve continuar, né, ao fazer o esforço, por quando estar consciente dos seus pensamentos, sentimentos, atitudes, comportamentos e não permitir passagem de nenhum tipo de emoções negativas ou desagradáveis. Vão ver que lentamente vão rompendo hábitos, vão rompendo coisas do passado que estarão a reinventar a vossa nova vida. Então, por hoje, era isso que eu queria vos passar. Muito obrigado. Espero que eu tenha ajudado em alguma coisa. E, mais uma vez, quero vos pedir que partilhem esse vídeo. Passem para mais pessoas. Provavelmente as pessoas estão a precisar de ouvir isto para hoje iniciar um processo de meditação. Como eu disse, eu não vou ensinar a meditação. Um dia poder vir ensinar. Entrem aí na internet. Vão vasculhando aí. Há de haver alguma coisa que vai se identificar com o vosso eu, com a vossa alma. Se vocês deixarem a vossa alma aí a falar, abrir os vídeos da internet, meditação disso, meditação daquilo, meditação de cura daquilo. Há um vídeo que aquele vai bater lá. Quando for esse que bate mesmo, sem escolher, você diz, isso gostei. É esse mesmo. Insiste nesse, começa a treinar nesse. E aos poucos vais criando o seu próprio caminho da meditação. De repente vais se apaixonar. Eu comecei assim, também fui escolhendo vídeos daqui para ali. De repente, vou fazer um curso mesmo. Aí fiz um curso da meditação. Vou fazer uma mentoria. Aí não sei. Então agora estou no meu processo de aprofundar cada vez mais e ir co-criando aquilo que eu preciso para a minha própria vida. Muito obrigada por este vídeo. Bom domingo para todos. Fiquem bem, feliz semana e até o próximo vídeo.